Tensão de passo e tensão de toque. O que é e qual a sua importância em sistema elétrico? Olá, eu sou Gerson da Aplica Engenharia e hoje vamos ver tudo sobre esse tema. Quando você entra em contato com uma área metálica energizada, você leva um choque. E esse choque, dependendo da intensidade, pode te dar apenas um formigamento ou pode te gerar sérios riscos em relação à tua saúde, ou mesmo pode te gerar uma parada cardíaca ou mesmo pode ser fatal. O choque sempre procura o terra para o escoamento. Isso porque o choque é atraído pelo solo. São como polos diferentes, como o exemplo de um ímã. Dessa forma, o solo possui uma resistência e o corpo humano também possui uma resistência. O que precisa ser feito quando se faz o dimensionamento do sistema de aterramento é fazer com que, quando uma pessoa encoste em uma estrutura metálica ou mesmo está parada em algum lugar ou está parada em alguma área onde existe condução elétrica ou energia elétrica, que a resistência da pessoa seja mais alta do que a resistência em relação à malha de aterramento que está construída, instalada dentro do solo. O corpo humano possui uma resistência que varia de acordo com as características do corpo, sendo homem, mulher e pelo peso, e este choque, para não ser prejudicial para o corpo humano e para os cálculos do sistema de aterramento, o mesmo sistema elétrico, quando se faz todo o dimensionamento, para garantir que o sistema de aterramento seja eficiente, é preciso considerar as características em relação ao solo para verificar as condições que esse solo apresenta para garantir que o escoamento de um choque seja o choque precisa procurar o caminho do solo com mais rapidez, com mais eficiência do que um corpo do ser humano. Essas medições de resistividade do solo são utilizadas para verificar as condições em relação ao solo e quais as características que esse solo apresenta em relação à resistência, para certificar-se a quantidade dos condutores que deverão ser utilizados que irão compor o sistema de aterramento elétrico. Todos esses cálculos é o que chamamos de estratificação do solo para um aterramento elétrico. Através desses cálculos, calculamos também a bitola do cabo através do curto-circuito em relação a todo o sistema elétrico, bem como desta forma entramos dentro dos cálculos da tensão de passo e de toque. A norma 15749 nos traz as características em relação à tensão de passo e de toque. A tensão de passo refere-se à pessoa parada em um determinado ambiente e o afastamento entre os dois pés dela. A norma 15749 identifica que seja em média a 1 metro de distância, mas isso é apenas uma analogia como referência para indicar que existe diferença em relação a um pé onde ela está parado e o outro pé, uma diferença ao próprio solo, ou seja, existe a possibilidade de quando há um escoamento para o solo e quando a pessoa está muito próxima a onde há esse escoamento, de uma energia circular pelo corpo da pessoa. Então, se a pessoa estiver descalça e o solo estiver úmido, quanto mais úmido, maior é a chance de que o residual em relação a essa energia elétrica circule pelo corpo da pessoa. Inclusive, quanto mais afastado ela estiver com os dois pés, maior será a chance de ter uma circulação maior a essa energia elétrica. E é essa circulação que chamamos de tensão de passo, quando a energia circula entre os dois pés e o corpo da pessoa. Já a tensão de toque, conforme a norma 15749 nos indica, refere-se quando uma pessoa encosta em uma estrutura metálica que está energizada e leve um choque. Entre a distância da ponta dos dedos até o corpo da pessoa, a norma determina que também pode ser 1 metro de distância. Então também uma média apresentada em relação à estrutura até o corpo da pessoa.
Analisando esses dois casos, tanto a tensão de passo como a tensão de toque, que é calculado todo o sistema de aterramento, levando em consideração a resistividade do solo que foi medido, a resistência da malha de aterramento e suas características, bem como também todo o sistema elétrico e as suas características, para garantir que a resistência do corpo humano seja muito mais alta do que a resistência da própria malha de aterramento, fazendo assim com que o sistema de aterramento seja eficiente e garante com que o choque procure a malha de aterramento com mais rapidez ao invés do corpo humano quando existe algum contato direto ou indireto com um ser humano. Estes cálculos podem ser realizados manualmente através do memorial de cálculo ou através de planilhas ou programas específicos que fazem a simulação gráfica a todos os dados fornecidos para garantir a eficiência em relação ao sistema de aterramento. Além disso, a malha também deve ser eficiente e uma possibilidade de uma descarga atmosférica. Então a malha deve ser preparada também quando houver a possibilidade de uma descarga atmosférica para garantir que não haja interferência com os equipamentos ou com as pessoas que estão naquele local. Em resumo, uma malha de aterramento deve ser analisada e planejada e calculada antes de fazer sua instalação para garantir que o escoamento seja de um raio ou mesmo de um choque quando há a possibilidade de um curto, para que toda interferência elétrica ou de uma descarga escoe pela malha de aterramento com eficiência. É muito importante que depois de realizar as medições e também o dimensionamento em relação ao sistema de aterramento, que o projeto seja seguido rigorosamente para quem vai fazer a instalação e que o responsável faça o acompanhamento em campo para garantir que realmente o sistema atenda a todas as exigências que foram definidas dentro desse dimensionamento. Além disso, recomenda-se que se faça as medições periodicamente de acordo com as normas 15749 e a norma 717 em relação à resistividade estejam de acordo para atender a segurança de todo o sistema de aterramento e da parte elétrica. E para o dimensionamento correto do sistema de aterramento elétrico, contrate profissionais qualificados que saibam o que deve ser feito e faça as medições, laudos e as manutenções periodicamente para garantir que o seu sistema de aterramento esteja seguro e que todas as pessoas envolvidas dentro do local e da sua área estejam em segurança. Se você tem mais dúvidas em relação ao que é a tensão de passo e de toque, entre em contato com a gente, que a gente terá todo o prazer em poder ajudar você da melhor maneira possível. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre engenharia elétrica. E não esqueça de curtir os nossos vídeos e compartilhar essas informações com mais pessoas para que elas se beneficiem com essas informações. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!